Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Brit Olam Comunidade Monoteísta. Nós estamos recebendo as primeiras chegadas das nuvens escuras desta sexta-feira à noite e estamos recebendo o Shabat. É a primeira das festas bíblicas, ou seja, é o primeiro dos portais bíblicos. E esses portais são considerados situações de bênçãos que são trazidos para toda a humanidade, para o povo de Israel e também para as nações, quando essas nações se envolvem no plano de elevar sobre o prisma da adoração e da fidelidade o Deus de Israel. Bom, dentro da nossa Beit Midrash, nos nossos estudos, quando estudamos as escrituras antigas dentro de textos de Shabat, chamada de Parashot, nós escolhemos no Shabat um texto chamado Parashá, e cujo tema é em Vaikra, capítulo 12, versículo 1, e 13, versículo 59 de Vaikra, que é Levíticos. Nós vamos observar, portanto, uma porção muito rica em detalhes sobre manifestações que nos trazem dificuldades e de uma enfermidade que predominou, chamada de Tsarat. E havia por parte dos estudiosos da teologia, principalmente contemporânea cristã, a ideia de que seria uma lepra, seria uma doença que produziria a enfermidade de lepra. No entanto, as escrituras mostram que tal manifestação de doença não ocorria apenas com o ser vivo ou com o ser humano, mas também era uma espécie assim que dava até em paredes. E quando eu vejo o cupim, eu me lembro desta infestação. No entanto, não é como o cupim que não traz nenhum mal ao ser humano. Traz certamente as paredes, as portas, as janelas. No entanto, a gente pode observar que a situação que se observa dentro desse texto é que era uma enfermidade. E embora isso tenha sido equivocadamente pensado apenas que é uma enfermidade humana, nós observamos que essa doença de pele tem pouca semelhança ou nenhuma semelhança com a enfermidade normal chamada de lepra. Ao contrário, Tsará é a manifestação física de uma doença eminentemente espiritual, trazendo uma punição da quebra das leis universais de Deus. Primeiro, pela presença da maledicência e do enfoque pecaminoso, e entre outras transgressões, o comportamento antissocial. Bom, conhecida como Metsorá, a pessoa afligida por uma mancha parecida com Tsará na pele está sujeita a uma série de exames por um Cohen, ou seja, por um sacerdote. Isso dentro da visão de Levíticos. E esta pessoa, ela seria isolada a fim de que não houvesse uma infestação ou uma contaminação. Então, após descrever esses tipos e manifestações de doença na pele, na cabeça, na barba das pessoas, a porção conclui uma discussão sobre as vestes contaminadas por Tsará, ou seja, a própria veste daquela pessoa que estava desconectada com o Criador, passaria por essa observação, a fim de que pudesse fazer e pensar numa reconexão com o Criador. Bom, embora essa Parashá de Metsorá continua a discussão de Tsarat, detalhando o processo de purificação de 3 partes ministrada por um Cohen, completa com a imersão, Korbanot e a raspagem de todo o corpo, após uma demorada descrição.
Em casas, a ordem de demolir era necessária. Isso se espalhava por todas as pessoas. O capítulo final da porção discute várias categorias de emissões humanas naturais que se tornam uma pessoa impura ou em grau variáveis. Agora, a grande pergunta é o seguinte: o que isso tem a ver com a vida contemporânea nossa? Tem a ver porque essa manifestação de enfermidade são traduzidas através de quê? Através das pestes, através das doenças que surgem no tempo e no espaço no planeta Terra. Lembro-me quando eu era um jovem, um adolescente, o Brasil ou o mundo foi invadido por uma doença que trazia grandes dificuldades no aparelho respiratório, e era justamente uma enfermidade que trazia uma mortandade muito grande. E eu tive a oportunidade de ver amigos meus sucumbirem. Essas enfermidades que veio desde a peste negra e agora se manifestava como uma gripe, chamada gripe asiática, onde a mortandade foi grande, também nós experimentamos, o mundo experimentou, a presença da tradicional Covid, da presença sucessiva de infecções do aparelho respiratório e que levou muitas pessoas à morte. Era como se tivesse havido um saquear de pessoas que seriam desaparecidos do mapa da Terra, fruto daquela metsorá, daquela doença terrível que ocasionou. Parece-me que estes aspectos que até hoje nós passamos algumas vezes desapercebidos, estamos sujeitos ao futuro, quando nós descobrirmos que a transição planetária se encarregará da seleção natural para que esta Terra possa progredir, deixe de ser um planeta de expiação e provas e se torne um planeta em regeneração, rumo a ser completamente regenerado. E ali habitarão quem? Os filhos da luz. Aqueles que praticaram bem, aqueles que foram honestos, aqueles que não tripudiaram sobre o pobre, sobre aqueles que roubaram dos humildes. E aí eu me lembro o chamado robô dos velhos do INSS. Tudo isso faz parte da história futura que nós passaremos pelo condão desse julgamento. Pense nisso. As suas ações lhe trarão dificuldades quando elas forem negativas para o seu próximo. Bem, acho que este Shabat foi muito esclarecedor. Que o Criador seja louvado. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Até domingo pela manhã, quando nós estaremos com a sessão de Biblos, examinando mais um livro que será importante para nós. Haze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos, que seja luz.